para mais um dia e hoje será a nossa aula de gramática. Vamos pegar o nosso livro e vamos colocar na página 87 e lá vamos encontrar esse assunto. Palavras terminadas com an, palavras terminadas com ão. Vamos identificar quando a palavra é escrita com an. É quando ela está no passado. Lembra que nós estudamos os tempos verbais? Passado é aquilo que já passou. Quando ela vem escrito no passado, ela vem com AM no final da palavra. E quando está por vir, que ainda é o futuro, nós vamos colocar ão no final da palavra. Tá ok? Então, o futuro é que ainda vai vir. Então, a palavra encerra, ela termina com ão. Então, vamos ver a palavra. Dormir. Dormirão. As crianças dormiram. Se elas dormiram, é porque já passou. Mas no futuro, as crianças dormirão. Viu como muda? As crianças dormirão. Então, dormirão é que ainda vai acontecer. Então, no passado, eu escrevo com AM. Pode ser no presente também. Algumas palavras também se usam no presente. Mas é classificado no passado. E também no futuro. Dormirão. AOTIL. Então, o que vai acontecer, AOTIL. Que já aconteceu, AM. Tá ok? Então, vamos fazer a atividade do livro. Tá ok? Meus amores, continuando com a nossa aula de gramática, nós vamos falar um pouquinho sobre o sujeito e predicado na página 89. Mas antes disso, eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho com a tia o que é uma oração. A oração é uma frase que contém um verbo. Tendo um verbo, eu classifico como uma oração. E a oração, ela está dividida em sujeito e predicado. São as duas partes de uma oração. Então, vamos ver aqui essa frase que eu posso chamar de oração e vamos classificar as suas partes, tá bom? Então, aqui nós temos, a frase é: a mãe chamou os 3 lobinhos. Essa oração está inserida no texto que está aí no seu livro, tá ok? Lobo mau, os 3 lobinhos e o porco mau. Então, você vai ler esse texto, você vai entender a frase. A mãe chamou os 3 lobinhos. Então, aqui nessa oração tem um verbo. Qual é o verbo? O verbo indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Aqui a ação é chamou. A mãe chamou, foi a ação da mãe. Então, chamou aqui é verbo. Verbo chamar. Ó, termina em AR, que é a primeira conjugação. Tá ok? O verbo está na primeira conjugação. Nesse verbo aqui é um verbo de ação. Chamou. Quando você chama alguém, você está praticando uma ação. E vamos falar agora sobre o sujeito e o predicado dessa frase. O sujeito é de quem a frase fala. De quem a frase fala, né? Da mãe? A mãe. Aqui é o sujeito, a frase fala da mãe. Mas pode ser um objeto, pode ser um animal, tá ok? E o predicado? O predicado é o que se fala. O que a mãe falou? O que a mãe fez? Ela chamou os 3 lobinhos, tá ok? Então aqui nós estamos predicado. O que ela fez? Chamou os 3 lobinhos. Então, o sujeito é de quem eu falo a frase, de quem é a frase, de quem eu falo a frase, e o predicado é a ação. O que essa mãe fez? Aqui está o sujeito, ó. Sujeito, aqui, ó, de quem eu falo a frase, é de quem é a oração. E o predicado é o que se fala dessa oração, dessa frase. O que se fala dessa mãe? Sujeito, a mãe. O que se fala dessa mãe? Chamou os 3 lobinhos. Então, nós classificamos, né? Em sujeito e predicado a nossa oração, tá ok? Então, vamos fazer nossas atividades das páginas seguintes. Então, no livro de gramática, vamos fazer as atividades na página 87. Tá ok? 1, 2. Na página 88 também.
E também vamos para a página das atividades, na página 90, sobre sujeito e predicado. Você vai estar respondendo, tá ok? Certinho, na página 90, sujeito e predicado. Na página 91 também. Número 6, você vai estar separando. Número 7, vocês vão estar colocando o sujeito para os predicados. Número 8, resposta pessoal. Número 9 também. Faça com atenção. Qualquer dúvida pode ligar para a tia Carla, tá ok? Então é isso. Até a página 91. Fiquem com Deus, um beijão para vocês e tchau, tchau. Então, meus amores, continuando com a nossa aula de ética, vamos colocar o nosso livro na página 52. Vamos falar um pouquinho sobre reciclagem. O que é reciclagem? A reciclagem é um processo que permite reaproveitar alguns materiais que serão transformados em novos objetos, que podem ou não parecer-se com o objeto de origem. Para que o lixo seja reciclado, é necessário haver antes uma coleta seletiva, ou seja, o processo que seja feita uma seleção do lixo coletado. Para reciclar, é necessário separar o lixo em casa, depois precisamos transferir esses lixos para grandes latas coloridas, encontradas em alguns pontos da cidade. As latas de lixo têm diferentes cores para que o lixo orgânico não seja misturado com o lixo inorgânico. Então vamos ver aqui ao lado, aqui ó, nós temos aqui ó, as latinhas com suas cores: vermelho para plástico, azul para o papel, verde para o vidro, amarelo para o metal e o marronzinho para o lixo orgânico. Então vamos ver aqui na página 53. Cada lata pode ter também uma imagem que informe o que podemos jogar ali: plástico, as setinhas, papel, vidro, metal e orgânico. O lixo orgânico é aquele lixo mais úmido, que sai da cozinha, restos de alimento, casca de ovos. Esses são os chamados lixos orgânicos. Eles servem como adubos para as plantas, mas para isso também tem que fazer um processo, né, de tratar esse lixo. Então, a reciclagem, ela trabalha com essa separação para reutilização. Não é da nossa cultura fazer isso, separar o lixo em casa. Então, a coleta do lixo, o caminhão do lixo, eles recolhem esse lixo vai para um lixão e lá eles fazem esse processo de separar aquilo que dá para aproveitar. Mas se fizéssemos em casa, eu acho que seria mais proveitoso esse lixo, né? Mas mesmo assim eles fazem isso nos lugares para vender. Os catadores primeiro pegam esses lixos para poder vender. Outras empresas pegam esse lixo para poder separar, fazer reciclagem. Então esse lixo de alguma forma ele é aproveitado também, né? Não sei se todo o lixo é aproveitado, mas uma boa parte é aproveitado para os catadores, né? E também as empresas que costumam fazer isso. Algumas empresas que se preocupam com o lixo. E para evitar até mesmo a poluição, né? Mais lixo, mais poluição. Então, vocês vão estar respondendo às atividades da página 53, número 1, número 2, depois número 3, pinta direitinho, certinho, tá ok? Vamos para o número 4, número 3, número 4, o número 5, vamos para a página 54. Na página 54 você vai continuar mostrando aí, coloque LR para lixo reciclável e LRN para lixo não reciclável. Tem lixos que não dá para aproveitar. Aqui número 7, ó. Você vai estar respondendo com sua resposta pessoal. Aqui tem uma proposta, não é necessário fazer, tá ok? Você pode ler para entender. E vem para a poluição das águas na página 55. Vamos falar um pouquinho sobre a poluição das águas.
Então, falando sobre a poluição das águas. A água é um recurso essencial para a vida dos seres vivos, animais e vegetais. Há problema da poluição e do desperdício da água, e isso chega a ameaçar as reservas de água do nosso planeta. Sabemos que a quantidade de água é imensa, mas a parte que pode ser utilizada pelas pessoas é muito pequena. Conseguir água limpa e pura tem se tornado cada vez mais difícil. Por isso, é muito importante que todas as pessoas façam o possível para economizá-la. Aqui embaixo tem uma musiquinha, você vai ler com atenção. Uma musiquinha bem interessante. Termina aqui falando sobre a água. Continuando, a água não potável pode conter micro-organismos causadores de doença. Observem algumas atitudes que poluem a água. Olha aí o menino jogando lixo no rio. Então, o rio é água doce, é água que podemos aproveitar e ele está poluindo. Ele não, né? Os seres humanos. Nós humanos temos esse costume. Temos que nos educar para não fazer isso, para poder essa água ela ter mais utilidade na nossa vida sem causar prejuízo, né? À nossa saúde. Esgoto indo para o rio. Olha aí as fábricas também, ó, como eu falo que nós humanos, nós poluímos. Um menino aqui, depois aqui, ó, uma fábrica. Ah, tia, uma pessoa só. Não, mas aqui uma fábrica está jogando todo o seu lixo, né, dentro de um rio. Eu já visitei uma fábrica que lá eles faziam o tratamento da água que eles usavam para o cozimento, uma fábrica de salsicha. Eles usavam água para cozinhar as salsichas e no final essa água ela era reutilizada. Eles tratavam essa água para que essa água voltasse para a empresa, para lavar os banheiros, para a descarga. E assim, né, eles usavam a água que eles mesmos, no caso, poluíam. Eles poluíam para o cozimento e depois reutilizavam essa água para a higiene da própria empresa. Aqui nós temos a atividade número 1. Depois tem a número 2. Vocês vão estar respondendo direitinho. Número 3, você vai fazer um desenho, tá bom? E vamos para a fonte de poluição. É uma atividade pequenininha, por isso que a tia pulou logo para essa aqui também. Fonte de poluição. Você já aprendeu o que né? A poluição das águas. Agora vamos ver as fontes. Você já sabe que a água é um recurso essencial para a vida dos seres vivos. A água não é útil apenas para beber. Ela serve para muitas finalidades. Por isso, é importante que você saber como o homem está poluindo a água. Poluição por esgoto. A água poluída, contaminada por esgoto, precisa ser tratada antes de ser despejada nos rios, para não prejudicar os seres que lá vivem. Poluição por lixo doméstico. O lixo doméstico é o que produzimos em casa e que muitas vezes vai parar nos rios, tornando-os poluídos. Poluição provocada pelas indústrias, foi aquela que eu falei para vocês. As indústrias lançam produtos tóxicos nas águas dos rios, causando a morte dos seres que vivem nessa água. E um desequilíbrio ecológico grave. É um desequilíbrio ecológico grave. Então, você vê aí, ó, a água, né, suja vindo para o rio, saindo de uma fábrica. A poluição por óleo é causada por defeitos no sistema de carga e descarga dos navios petroleiros, que geram vazamentos de óleo e isso impede a respiração dos seres aquáticos. Isso aqui a gente vê direto na televisão, né? A gente vê muitos peixes morrendo, os animais que dali vivem dessa água. Então, com a água contaminada prejudica, né, os animais também. Tratamento da água. A água vinda dos rios, lagos e represas contém impurezas. Logo, há necessidade de passar por uma estação de tratamento de água para que se torne potável. Quando não há estação de tratamento da água, sempre deve-se ferver ou filtrá-la antes de consumir, evitando assim doenças. Nós já vimos falar sobre isso, né? Nós temos o caso aqui da SEDAI. A SEDAI ela tem esse tratamento da água, né? Da água que já está poluída, das casas, das fábricas, do esgoto. Essa água vai para a SEDAI e faz esse tratamento da água, fazendo com que essa água retorne para a nossa casa. Então lá eles fazem a purificação dessa água. Então aqui nós temos as atividades da página 58, vocês vão estar respondendo o número 1, aí vem para o número 2 e pronto, somente isso, tá ok? Qualquer coisa pode chamar a tia Carla para tirar dúvida, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão para vocês, tchau, tchau.